Se for maior, você não vai conseguir superar. Porque se você ama a Deus e ama você, Ele vai te ajudar a superar todas as coisas. E é isso que está dizendo, volta a praticar as primeiras obras. Não importa o que aconteceu hoje, volta lá no passado, continua. Continua, igreja, continua. E quantos acontecimentos fazem com que nós paramos e não queremos continuar como igreja? Achamos que está tudo perdido, que não tem mais jeito. É simples. Lembrar onde caiu, arrepender e praticar as primeiras obras. Aleluia. Que é o amor exercer. Entenda que Jesus, Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores. E assim como Ele nos amou, devemos amar o que? Todas as pessoas. Vamos aqui, senão não vai terminar. Nós vemos aqui que Ele diz, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu candeeiro, se não se arrepender-se. Somente para você entender, abra aí em Lucas, capítulo 8. Versículo 16. E ninguém acende um candeeiro e cobre com algum vaso, ou põe debaixo de uma cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Agora abra lá em Mateus, capítulo 5. Versículo 14. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e a coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, quando o Senhor está dizendo aqui, pratica as primeiras obras, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. O que ele estava dizendo lá? Ninguém se acende o candeeiro e esconde ele. Coloca numa luz para que ilumine toda a casa. Jesus diz: vocês são a luz. Então, quando ele está falando para a igreja de Efésios, se eles não se arrependerem, ele viria e tiraria a luz, ou seja, eles iriam deixar de brilhar, eles iriam de aparecer. Não é que eles iriam morrer fisicamente, mas quem sabe eles iriam morrer espiritualmente. Eles iam deixar de ser o quê? A luz. Eles iam deixar de resplandecer. Removerei o seu candeeiro. Mas se eu sou a luz do mundo, e como que a minha luz resplandece diante dos homens? Pelas nossas boas obras. E o que a igreja de Efésios não tinha mais? Tinha deixado de praticar as primeiras obras. Então ele ia remover se eles não se arrependessem, se eles não voltassem a praticar. É porque muitas vezes em nossas vidas Deus ele nos dá um tempo para ver se realmente nós queremos se arrepender ou queremos continuar agindo daquele jeito. Quando ele fala brevemente virei, é por quê? Porque muitas vezes entre a queda, que é o erro, e entre a queda mesmo da pessoa que é voltar para o mundo, demora um breve tempo. Porque esse tempo é que ele está falando aqui, olha, brevemente virei se você não se arrepender. É o tempo que ele dá para a pessoa raciocinar o que ela fez. É o tempo que ele dá para a pessoa ver se realmente aquele caminho que ele quer seguir
Vê se realmente ele está certo das suas convicções. Se ele não quer mais a Cristo, ele quer o mundo, ele quer as coisas do mundo. E tem um tempo, a hora que ele vê, se ele não se arrepender, a luz dele é retirada. É um processo. Não é assim da noite para o dia. Hoje eu durmo, pastor, amanhã eu acordo desviado. Não. Eu já estava desviado há muito tempo. Só não tinha caído ainda. Isso é com todos os cristãos. Porque não é Deus, ele não é assim que ele já julga assim de uma hora para outra. Por quê? Porque o pecado está em nós. Temos tempo para se arrepender, temos tempo para digerir, temos tempo para raciocinar, temos tempo para ver e dizer, não, pá, está me levando a... Preciso mudar a direção, preciso voltar atrás, preciso lembrar, preciso voltar. Ele te dá esse tempo. Mas nesse tempo, se você não se arrepender, a Bíblia diz que ele vem e tira a luz que está em ti. O candeeiro simboliza a luz. Não se esconde, coloca para todo mundo ver. Por quê? Para que vejam as vossas boas obras e pratiquem. Então entenda uma coisa. Essa igreja de Éfeso aqui, ela fala muito ao meu respeito, ao seu respeito, até os dias de hoje. Porque o pecado realmente está em nós. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós pecamos e todos nós temos pecado, mas todos nós temos o tempo para nós nos arrependermos. O nosso pecado não pode virar uma prática. Ele tem que ser um acontecimento. O que aconteceu no momento de fúria, aconteceu no momento de angústia, aconteceu no momento de desespero, aconteceu no momento isso e aquilo, aconteceu. Mas eu tenho tempo para pensar, para lembrar, para se arrepender e para dizer, não quero mais praticar isso, eu vou praticar o que eu estava praticando antes. Esse tempo é nosso. E Ele dá esse tempo para nós. Mas é que muitas vezes gostamos do que é errado e começamos a praticar mais vezes, esquecemos de nos arrepender. Então Ele vem e tira o nosso canto, tira a nossa luz. Não iluminamos mais ninguém. Não queremos ser ouvidos mais por ninguém. Ninguém mais quer estar perto de nós. Ninguém quer mais o nosso conselho. Porque a luz foi tirada. E é isso que nós temos que tomar cuidado. E era isso aqui que eles estavam falando. E nós vemos que ele está dizendo, tem porém isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem que eram os nicolaítas? Eram pessoas que queriam implantar uma doutrina na igreja que não estava de acordo com a Bíblia. Não vai dar tempo de nós falarmos mais sobre eles. Depois nós falamos, tem uma outra igreja que fala sobre isso, nós vamos falar um pouco mais sobre os nicolaítas, mas somente para você poder entender. É que eles queriam implantar na igreja coisas que não eram bíblicas, mas que era a visão deles. E a igreja de Éfeso, como foi instruída por Paulo, ela conhecia realmente o que era a Bíblia. E ela diz, não, isso eu rejeito, isso eu odeio, isso eu não aceito. Então ela tinha um ponto positivo, ela não aceitava isso. E qual que era a promessa de Deus para eles? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, ao que der ouvido, ao que conseguir seguir. Eu não sei que estágio da sua vida você está, mas é tempo de você lembrar, é tempo de você se arrepender, é tempo de você voltar ao teu primeiro amor, é tempo de você dar ouvido ao Espírito. Por quê? Porque ele tem uma promessa. Daí para comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que árvore é essa? Apocalipse 22, 2, lá no finalzinho. Abre a sua Bíblia já para nós terminarmos. Apocalipse 22, 2. Que árvore nós vamos comer? Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações.
Ao que vencer, vai ter o direito de comer o fruto desta árvore. Vai dar um fruto por mês. E as folhas são saúdes para as nações. Então, se eu quero um dia comer deste fruto, eu tenho que lembrar onde eu tenho caído. Eu tenho que voltar ao meu primeiro amor. Eu tenho que me arrepender. E antes que o quê? Que a minha luz seja apagada. Esta igreja, o que ela simboliza para mim e para você nesta noite? Como que nós somos como igreja? Será que temos praticado as primeiras obras? Será que lembramos de amar as pessoas realmente? Amar a nós mesmos realmente? Será que todos os nossos erros temos levado a Cristo e Senhor, eu não quero praticar mais, eu me arrependo. Não deixe que a minha luz se apague. Tem arrependimento na minha vida. Não é da boca para fora, é daqui. Porque Ele conhece. Nosso Deus, Ele